Ok, pessoal. Olá, tudo bem? Vamos começar a gravação de mais um dia do nosso estudo do Vem Segue-me, né? Mais uma semana que se inicia, né? E começamos, né, a estudar hoje a nossa leitura explicativa dos capítulos 7 a 12 de Elamã. E ele começa, gente, com essa imagem que eu achei simplesmente lindíssima, né? Porque uma das coisas que ajuda o nosso entendimento é a visualização do que está sendo falado, né? Então, quando a gente consegue ver aquela imagem na qual está sendo narrado nas escrituras, ajuda-nos a ter uma noção melhor do que aconteceu, né? Então, na capa desse, desse capítulo, nós vemos aí Nefe na torre, orando ao Senhor. E as pessoas notando e elas vão começar a se aglomerar, não é? A se ajuntar para ouvir, para saber por que Nefe estava em tão grande pranto, né? Em tão grande oração ele estava, né? Então eu gosto muito dessa paisagem, né? Dessa imagem de abertura, né? Então, essa semana nós vamos estudar Elamã 7 e 12. Lembrar-se do Senhor, certo? Então, Nefe, Lei e outros recebiam diariamente muitas revelações, certo? Isso diz lá em Elamã, capítulo 11, versículo 23, quando ele diz bem assim: E no 79º ano começaram a surgir muitas contendas, e aconteceu, porém, que Nefe e Lei e muitos de seus irmãos que conheciam os verdadeiros pontos da doutrina, recebendo diariamente muitas revelações, pregaram ao povo, de modo que puseram fim às suas contendas nesse mesmo ano. Então ele era um profeta, né? Ele tinha o dom de profecia e ele conseguia, por meio do Senhor, esclarecer as dúvidas quanto às doutrinas, né? Que os irmãos tinham dúvidas, né? No decorrer do dia a dia. E isso fez com que essa agilidade em resolver o problema, né, de Nefe, fez com que muitos não se perdessem, né, que houvesse paz e prosperidade na igreja naquele período, né. Então as revelações frequentes não são dadas somente aos profetas, elas também estão disponíveis para nós, para você, né. Existe suas impressões, registrar suas impressões pode ajudá-lo a receber revelação com mais frequência, né? Então, vamos lá. Então, nesses capítulos de Elamã 7, acho que até o 16, se não me falha a memória, nós vamos estudar sobre as profecias de Nefe ao povo, né? Então, Nefe, ele vai profetizar ao povo acerca do que está acontecendo com eles, né? Falar das iniquidades que existem, das combinações secretas existentes e tudo mais, certo? Isso é importante a gente conhecer essa parte da história e vai nos ajudar a entender como esse povo foi tão grande que chegou a perecer. Então, vamos lá. Elamã, pai de Nefe, disse aos seus filhos: Lembrai-vos, lembrai-vos. Porque queria que se lembrassem de seus antepassados, das palavras dos profetas e mais importante de tudo, que se lembrassem de nosso Redentor, que é Cristo. Então, certo? Então, Elamã 5, do versículo 5 até o versículo 14. Vamos fazer a leitura desses versículos e aqui. Porque se lembraram das palavras que Elamã, seu pai, lhes dissera. E estas são as palavras. E eis que, meus filhos, eu desejo que vos lembreis de guardar os mandamentos de Deus, e quisera que vos declarasseis a este povo estas palavras. E eis que eu vos dei os nomes de nossos primeiros pais, que vieram da terra, de Jerusalém, e assim fiz para que quando vos lembrardes de vossos nomes, lembreis deles. E quando vos lembrardes deles, vos lembreis de suas obras. E quando vos lembrardes de suas obras,
saibais que foi dito e também escrito que elas foram boas. Portanto, meus filhos, desejo que pratiqueis o bem, a fim de que possais ser dito de vós e também escrito o mesmo que foi escrito e dito sobre eles. E agora, meus filhos, eis que desejo algo mais de vós. E esse desejo é que não façais estas coisas para vangloriar-se, mas que façais essas coisas para juntar um tesouro no céu, sim, que é eterno e jamais perece. Sim, para que tenhais o precioso dom da vida eterna, o qual temos motivo para crer que foi concedido a nossos pais. Ó, lembrai-vos, meus filhos, das palavras do rei Benjamim, que o rei Benjamim disse a seu povo. Sim, lembrai-vos de que nenhum outro caminho ou meio há pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo, que virá. Sim, lembrai-vos que ele vem para redimir o mundo. Lembrai-vos também das palavras de Amoleque e Zezron, na cidade de Amonia, pois ele disse-lhes que o Senhor certamente viria para redimir seu povo, que não viria, porém, para redimi-los dos seus pecados, mas redimi-los de seus pecados. Ele tem poder recebido do Pai para redimi-los de seus pecados por causa do arrependimento. Portanto, enviou seus anjos para anunciar as condições de arrependimento, que conduz ao poder do Redentor para a salvação das almas. Meus filhos, lembrai-vos de que sob a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, Filho de Deus, que deveis construir vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria dos seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. E aconteceu que estas foram as palavras que ela manda a seus filhos. Sim, ensinou-lhes muitas coisas que não estão escritas e também muitas coisas que estão escritas. E eles lembraram de suas palavras e por isso, guardando os mandamentos de Deus, foram pregar a palavra de Deus a todo o povo de Néfe, começando pela cidade de Abundância, certo? Então esse foi o lembrete que Elamã fez a seus filhos, né? Lembrou por que eles tinham aquele nome, certo? Então eles tinham aquele nome para que aquele nome pudesse servir de exemplo para eles, né? Que eles pudessem, ao ouvir aqueles nomes, lembrar de seus primeiros pais que vieram de Jerusalém, Nefe e Leí, que foram íntegros, que foram justos e que foram tão bons que suas obras até hoje são mencionadas aqui por nós, né? São lidas no livro de Mórmon. E ele queria que seus filhos tivessem uma conduta tão boa como aquela, para que suas obras pudessem também ser escritas e serem lembradas e eles pudessem servir de exemplo positivo. E conseguiu, né? E conseguiu. Aí nós vemos o poder de um pai ensinando a verdade a seus filhos. O impacto que causa na vida dos filhos quando um pai ensina adequadamente a seus filhos. Fica claro que Nefe realmente se lembrou, porque foi a mesma mensagem que ele declarou de modo infatigável ao povo anos mais tarde, em Elamã 10:4, certo? O que é que diz lá em Elamã 10:4? Bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tem feito, pois observei que fostes infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei, e não o temeste, nem te preocupaste com tua própria vida, mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir os meus mandamentos, certo? Então mostra aí como Nefe foi um exemplo, né? Como ele foi infatigável, incansável, ele não descansou. Infatigável e seriam esses sinônimos, né? É incansável, ele não parou. E continuando, abre entre aspas, ó, como pudeste vos esquecer de vosso Deus? Ela 7:20,
tem uma lamentação, né, de Elamã, como ele diz bem assim: ó, como pudestes vos esquecer do vosso Deus, no próprio dia em que ele vos libertou. Então também tem esse clamor, né? Que foi uma pergunta que ele fez ao povo que começava a desvirtuar e a fazer as coisas erradas aos olhos do Senhor. Então o profeta ele clamou dessa forma: ó, como pudesse vos esquecer do teu Redentor nos dias que ele te libertou, né? Todos os esforços de Nefe ao pregar, orar, operar milagres e pedir que o Senhor viesse, enviasse fome, foram tentativas de ajudar o povo a buscar a Deus e a se lembrar dele. De muitas maneiras, esquecer-nos de Deus é um problema ainda maior do que não o conhecer. E é fácil esquecê-lo. Quando nossa mente se distrai com as coisas vãs do mundo, fica obscurecida pelo pecado. Mas eis que é para obterdes lucros, para serdes louvados pelos homens, sim, e para adquirirdes ouro e prata, e haveis colocado o coração nas riquezas e coisas vãs deste mundo, e por elas assassinais e saqueais e roubais, e levantais falso testemunho contra o próximo, entregando-vos a toda sorte de iniquidade, né? E continuando, ver também Ama 12, versículo 2, quando ele diz bem assim: sim, e vemos que é justamente quando ele faz prosperar seu povo, sim, aumentando seus campos, seu gado, seu rebanho, e ouro e prata, e toda sorte de coisas preciosas, de todo tipo e estilo, preservando-lhe a vida e livrando-lhes das mãos dos seus inimigos, abrandando o coração dos inimigos, que não lhes façam guerra, sim, em resumo, fazendo tudo para o bem e a felicidade de seu povo. Sim, então é quando endurecem o coração, esquecendo-se do Senhor, seu Deus, e pisando o Santíssimo, sim, isto em virtude do seu conforto e de sua enorme prosperidade. Então, vale aqui a gente parar, né? Ele está falando o quanto é fácil a gente se esquecer do Senhor. Quanto é fácil para os nefitas esquecerem do Senhor e o quanto é fácil para nós esquecermos do Senhor. Então, Nefe, ele, no seu ministério, ele teve o poder de decretar uma fome ao povo, certo? Então, essa fome, ele não estava decretando aquela fome para punir o povo. Pelo contrário, ele estava decretando aquela fome. Aí a gente tem que voltar para aquele ponto lá do ciclo do orgulho, certo? Que a gente viu na semana passada. Quando eles estavam muito ricos, se tornavam soberbos e orgulhosos. E aí se esqueciam do Senhor. E era necessário que uma grande dificuldade lhes acometessem, para que eles se humilhassem e lembrassem do Senhor. Então, o propósito de Nefe era ajudá-los a tornarem-se mais humildes, certo? E por isso ele fez o que fez. Ele teve autoridade para fazer o que ele fez, para que as pessoas pudessem se tornar humildes e parar de praticar iniquidade, porque era uma tona entre eles, né? Então, como a Escritura mesmo diz, quando eles estavam muito ricos, quando eles tinham muita riqueza, eles esqueciam do Senhor. E esse era o problema. Por isso que Nefe fez com que tal mal recaísse ao povo, para que eles pudessem se lembrar do Senhor. E aí me vem à mente os dias de hoje, né? Será que os dias de hoje também, que vivemos essas dificuldades que passamos, né? Com essa pandemia, não pode ser a mão do Senhor para nos tornar mais humilde, para abrir a nossa percepção de como é importante cumprir os mandamentos, o quanto é importante ter um armazenamento em nosso lar, o quanto é importante ter um armazenamento em espécie também, em dinheiro, né? Para quando chegar um tempo difícil de uma demissão, uma perca de renda, né? Quando você é microempreendedor, né?
Então, tudo isso nos mostra o quanto é importante viver os mandamentos do Senhor o tempo todo. Não é para viver os mandamentos do Senhor só quando a gente está na dificuldade. É quando a gente está nas coisas boas também, na bonança, na riqueza, né? Porque muitas vezes, quando estamos bem, esquecemos do Senhor e aí, como consequência, nos afastamos dele. Então, assim como acontecia com o povo de Nefe naquela época, né? Quem sabe não estava acontecendo conosco também e precisávamos desse puxão de orelha. Eu vou falar por mim. Recebemos o ano passado, né? Tivemos um excelente treinamento com a irmã Pauliana, né? A irmã Pauliana ministrou o curso de finanças, né? E princípios de educação financeira excepcionais. Se aquelas pessoas que fizeram aquele curso o ano passado cumprissem o que foi cumprido, não teriam tido nenhum tipo de problema durante esse período da pandemia. Há algum tempo atrás tivemos também um treinamento sensacional com o irmão Costa sobre armazenamento. Há 3 anos atrás, acho que foi isso. Se estivéssemos feito o nosso armazenamento adequadamente, teríamos tido algum problema? Não. Então, muitas vezes as coisas estão tão boas que você se esquece de fazer a vontade do Senhor. E eu falo por mim mesmo. Porque eu não tinha um armazenamento de alimento, como ainda não tenho, e eu também ainda não tinha um armazenamento financeiro para tempos de necessidade. Então, às vezes, essas coisas acontecem para que nós nos toquemos, nós lembremos que o Senhor está nos avisando e que nós precisamos fazer, porque os tempos difíceis vão chegar. Pode ser que não seja esse o tempo da grande dificuldade que as Escrituras descrevem, mas serve de aviso. E se for esse, se nós estivermos preparados, não vamos temer, mas se não estivermos preparados, aí nós vamos sofrer. Certo? Continuando. Mas como mostra o ministério de Nefe, nunca é tarde demais para nos lembrarmos e voltarmos para o Senhor nosso Deus. Certo? Então, ó, arrependei-vos, arrependei-vos. Por que desejais morrer? Voltai-vos, voltai-vos para o vosso Deus. Por que vos abandonou ele? Então ele questiona, né? Ele primeiro nos chama ao arrependimento. Arrependam-se, arrependamo-nos e voltemos ao Senhor. E ele questiona por que parou de guardar os mandamentos. Então essa é uma pergunta também que nós temos que fazer a nós mesmos todos os dias, né? Por que nós vacilamos tanto com o Senhor, né? Pode chegar o tempo que esse vacilo pode nos custar caro, mas como Nefe ensina em seu ministério, nunca é tarde. Então lembremos a partir de hoje, nos esforcemos para fazer a vontade do Senhor e para viver de acordo com o que Ele requer de nós. E é esse vídeo de abertura do capítulo de hoje que eu encerro em nome de Jesus Cristo. Amém.